Olá pessoal, eu me chamo José Milton e nesse vídeo de hoje eu vou ensinar como criar um gráfico condicional. O que seria esse gráfico condicional? Seria um gráfico que as colunas mudam de cor. No nosso exemplo, ele vai mudar a partir de uma meta. Então, por exemplo, como eu tenho aqui nesse nosso gráfico, eu tenho uma meta de 20 mil. Temos aqui as vendas, né, para cada mês. E o meu gráfico aqui pronto. Então, todos os valores acima ou iguais à meta, né, acima ou iguais à meta, ficam na coluna verde. Os que estão abaixo da meta ficam com a coluna vermelha. Se por acaso eu mudar aqui a minha meta, por exemplo, eu colocar 25 mil na minha meta e der um Enter, observem, ó, que as colunas do gráfico elas já mudam automaticamente, né? Da mesma maneira, se eu diminuir a minha meta, ó lá, ele já vai estar mudando, né? Ó. Então, 20 mil, ó lá, ele vai mudar. Por exemplo, janeiro, mesma coisa se eu mudar apenas um valor. Olha lá, janeiro caiu para 10 mil, automaticamente ele mudou a cor, né? Então, eu vou mostrar aqui nesse vídeo como a gente faz para criar esse gráfico, né? Para dar essa impressão que ele esteja mudando de cor, né? Então, eu vou vir aqui na planilha 1, né? Que é a planilha onde nós temos a mesma tabela e nós vamos começar aí do zero. O segredo para fazer esse gráfico, primeiramente, vai ser nós separarmos aqui em colunas auxiliares os valores que estão acima ou abaixo da meta, né? Então eu vou clicar aqui na coluna E e vou escrever aqui acima e aqui eu vou colocar abaixo. Então, em uma coluna nós vamos colocar os valores que estão acima da meta e na outra nós vamos colocar os valores abaixo. Só que aí nós não vamos digitar manualmente, vamos ter que criar uma fórmula para pegar esses valores automaticamente, porque assim quando mudar a meta ou mudar o valor de algum mês, ele automaticamente vai alterar aí para a gente nessas colunas. Então, para isso, nós vamos primeiro fazer a verificação. Nós precisamos ver se esse valor que eu tenho, no caso aqui do mês de janeiro, é maior ou igual à meta. Então, para fazer essa verificação, nós vamos usar a função C. Então, igual C, abro parênteses, o meu valor da venda. Então, cliquei aqui no meu valor da venda. Se ele for maior ou igual a minha meta, né? Nesse caso a minha meta está ali em cima, eu vou fixar ela, né? Vou travar, então eu vou pressionar a tecla F4 do teclado para fixar, porque essa meta ela é a mesma para todos os meses, então eu vou travar. Ponto e vírgula, então coloquei o meu teste lógico, que ele vai verificar se o valor que eu tenho naquele mês é maior ou igual à meta. Se for maior ou igual à meta, então eu quero que esse valor ele seja repetido aqui na coluna do acima. Então ele vai me mostrar esse valor que está acima. Ponto e vírgula. Caso contrário, se não for maior que a meta, nessa coluna do acima eu não quero que apareça nada. Então eu vou usar uma função aqui chamada não.disp. Essa não.disp, ela vai falar que o valor não está disponível, ou seja, não tem valor disponível acima. Isso quando o valor for abaixo. Fechei ali o parênteses, a não.disp não tem argumento nenhum, só os parênteses, e fecho no final. Pressiono Enter, olha lá, então apareceu aqui os 22 mil, então significa que esse valor de janeiro ele é acima da meta. Vou copiar essa fórmula aqui para todos os outros meses, olha lá. Observe que os valores que não estão acima ou iguais à meta, ele colocou o ND de não disponível. Isso vai ser importante para a gente, para que no gráfico não apareça valor nenhum nesses que estão com o não.disp. Fizemos o valor acima. Vamos fazer a mesma coisa no valor abaixo, só que agora nós vamos testar para verificar se o valor está abaixo da meta, se ele é menor que a meta. Então, igual C, abro parênteses, o meu valor da venda for menor que a minha meta, aí eu vou fixar ela também, então pressiono a tecla F4 para fixar, porque a meta é igual para todos. Ponto e vírgula, aí se for menor ou igual à meta, ele mostra o valor da meta. Caso contrário, não ponto disp, né? Fecho parênteses e fecho parênteses do C. Ok? Então ele vai verificar se a média é menor, se a venda é menor que a meta. Se for, ele mostra o valor, caso contrário, ele não mostra nada, fica não disponível. Pressiono Enter e copio a fórmula para os demais. Observem que aí nesse caso nós temos, quando o valor aparece acima, ele não aparece abaixo e vice-versa. Isso que nós precisamos,
para dar aquele efeito visual das colunas mudando de cor. Porque se eu criar o gráfico a partir do valor das vendas, ele vai entender que eu tenho apenas uma série de valores, que é a série vendas. Então eu não tenho como mudar as cores. Eu teria que mudar manualmente de cada coluna. Então o que nós fizemos? Nós separamos esses valores em duas séries, uma série acima e uma abaixo, que aí a gente vai conseguir colocar cada série com uma cor diferente. Agora nós podemos criar o nosso gráfico. Então vamos selecionar. Então primeiro eu seleciono os meses, ó, incluir o cabeçalho também. Vou segurar a tecla Ctrl pressionada e já selecionar tudo aqui do lado, ó. Cuidado para não segurar o Ctrl, dar um clique, soltar e clicar de novo. Se fizer isso, clica fora, tira toda a seleção, seleciona os meses, segura o Ctrl e aí já seleciona direto as duas colunas. Os valores das vendas nós não vamos utilizar, porque nós já temos eles separados ali. Aí eu vou lá no Inserir, Gráfico, e aí eu vou pegar o gráfico de colunas aqui, ó. Cliquei. Pronto. Observem que aí nós já temos aqui, ó, o nosso gráfico, né, ó. Então ele já até veio com as cores separadas, ó. Eu tenho os valores acima que estão em azul e os abaixo vermelho, né? Agora vamos só fazer alguns pequenos ajustes. Que ajustes seriam esses? Por exemplo, observem que eu tenho aqui alguns espaçamentos maiores e menores entre as colunas. Por que que isso ocorre? Porque como a gente trabalha com duas séries, ele tem, para cada mês, ele tem duas séries de valor. Só que um momento aparece um valor e o outro não. Então como é que eu ajusto isso? Eu posso clicar duas vezes sobre qualquer coluna do gráfico para ele abrir o painel aqui do lado direito, o painel de formatação do lado direito. Então a gente dá um duplo clique em qualquer coluna, ou clica com o botão direito sobre qualquer coluna do gráfico com o botão direito e pede a opção formatar série de dados. Ele também vai abrir o painel. Uma vez feito isso, para tirar esse espaçamento que a gente tem, nós vamos vir aqui na opção de sobreposição, aqui do lado direito, ó, sobreposição, e vamos colocar em 100%. 100%. Olha lá, já deu uma melhorada. E se quiser também, eu posso vir aqui na largura do espaçamento e diminuir ela. Por exemplo, por 60%. Olha lá, posso deixar as colunas um pouquinho mais largas, né? Ó. E observem que aí o nosso gráfico ele já começou a tomar forma, né? Olha lá. Então, aqui eu posso tirar o eixo de valores se quiser, né? Eu dou um clique e aí eu deleto. Posso tirar as linhas de grade, né? Para ficar melhor visualmente. E se quiser exibir os valores, eu venho aqui no botão de mais, aqui ó, mais elementos, né, o botão de elementos do gráfico, e peço aqui a opção dos rótulos de dados, ó. E aí ele vai exibir os rótulos acima. Observem que aonde tem o não.disp, ele não colocou 0, né? Por quê? Ele não tem o valor disponível aí para o nosso gráfico. Se quiser mudar a cor, basta eu clicar aqui, ó, clico na série acima da meta, venho aqui no formatar, preenchimento da forma e escolha a cor verde, por exemplo, para os valores acima, verde ou azul, né? Clico na cor vermelha, na cor laranja, perdão, aqui nas colunas laranja, vou lá no preenchimento da forma e peço a cor vermelha. Pronto, olha lá. Aí o nosso gráfico ele já está pronto aqui. Posso pôr um título, né? Aqui, acompanhamento. Opa. Acompanhamento de vendas. Olha lá, coloco o título, aí a gente poderia fazer a formatação. E aí se eu vier aqui agora, ó, e mudar a minha meta, olha lá, observem que o gráfico ele já vai mudando, olha lá, automaticamente, né, as colunas, né? Porque ele não está, na verdade, mudando o gráfico, a cor das colunas do gráfico. Ele está mudando apenas o posicionamento dos valores dentro dessas duas séries, acima ou abaixo. Aí agora, quando a gente vai apresentar ou entregar o relatório, a gente não vai entregar com essas colunas aqui. O que eu posso fazer? Eu posso colocar por cima, assim, o gráfico e esconder, né? Ou, se você não quiser pôr por cima, você pode ocultar. Então eu seleciono aqui a coluna E e F, ó. Coluna E e F eu seleciono, botão direito, ocultar. Só que vai acontecer um probleminha quando a gente pedir para ocultar, né? Olha lá, pedir para ocultar, os valores do meu gráfico automaticamente sumiram. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui no gráfico, na guia
designer do gráfico aqui em cima, designer do gráfico, selecionar dados, aqui ó, no canto, selecionar dados, séries, células ocultas e vazias, e vou pedir para ele mostrar dados em linhas e colunas ocultas. Eu vou marcar essa opção aqui. Por quê? Quando a gente oculta valores no gráfico, ele automaticamente oculta quando a gente oculta valores da tabela, automaticamente ele oculta do gráfico. Então nós precisamos vir aqui no selecionar dados, células ocultas e vazias e pedir para ele mostrar os valores que estão ocultos no gráfico, né? Então é por isso que ele fala mostrar dados em linhas e colunas ocultas. Aí eu dou um OK, OK novamente e pronto, ó. Nós já temos aqui o nosso gráfico finalizado, né? Ó. Então conforme muda-se os valores, automaticamente ele muda os valores aí do nosso gráfico, ok? Então, se vocês gostaram desse vídeo, cliquem aí no curtir, deixem seus comentários, compartilhem, se inscrevam no canal e aguardem por novos vídeos. Obrigado e até a próxima. Valeu!